Oi gente, tudo bem? Vamos estudar hoje semelhanças atômicas. Bom, antes de entrar no assunto, vamos relembrar, como é a estrutura do átomo. O átomo aqui é dividido em núcleo e eletrosfera. Vamos entender o que é isso primeiro. O núcleo é essa região central aqui, ó. E a eletrosfera é tudo que está fora desse núcleo, tá bom? Bom, o núcleo a gente tem duas partículas, prótons e nêutrons. Esse aqui seria o nêutron, partícula sem carga, e o próton com carga positiva. Já na eletrosfera a gente tem quem? Os elétrons, partículas de carga negativa. Bom, a gente viu também que o elétron tem uma massa muito pequenininha em relação ao próton e ao nêutron, ou seja, uma massa insignificante. Então a massa do átomo vai estar contida onde? No núcleo. Então seria a soma da quantidade de prótons da quantidade de nêutrons. Se eu somar os dois eu tenho a massa. Esse A aqui, ó, representa a massa do átomo. Bom, a gente vai utilizar essa fórmula aqui com uma certa frequência, mas também a gente vai utilizar uma reorganização dela para achar o número de nêutrons. Vamos ver como é que fica. Esse próton aqui está somando, vou passar para o outro lado, ele vai passar subtraindo, vai ficar o quê? A menos P, que é igual a quem? A N. Isso é a mesma coisa de eu falar N é igual a A menos P. Tranquilo? Bom, essa daqui a gente vai utilizar para calcular o número de nêutrons e essa daqui para calcular o número de massa. Bom, para a gente primeiro entender o que é o assunto vai ser o seguinte. Aqui eu vou ter um átomo A e um átomo B, tá bom? A gente vai olhar esses dois átomos e vamos ver as subpartículas. As subpartículas são P, que é próton, N, nêutron, A é a massa e E é o elétron, tá bom? A gente vai comparar as duas. Se tiver alguma semelhança, eu vou dar um nome especial para essa semelhança. A gente vai ver no próximo slide. Agora um detalhe. O P, como eu padronizei, é o número de próton. Esse Z aqui é o número atômico, que é a mesma coisa do número de próton. O número atômico é mais utilizado em tabela periódica. Tá bom? Agora o N aqui é o número de nêutrons, o A massa e o E o elétron, tá bom? Continuando aqui, como eu falei, né, a gente vai estudar as semelhanças. Esses nomes aqui embaixo, isótopo, isóbara, isótono e isoeletrônico, são o nome que a gente vai dar para a semelhança deles. Esse termo iso significa igual ou semelhante. Observe, isótopo. Depois do iso, eu conheço alguma nomenclatura, tipo essas letrinhas aqui, ó. Eu observo a primeira letrinha dessas, que representam as subpartículas. Por exemplo, iso, aí P. P lembra próton. Então é igual ao número de prótons, tá bom? Igual próton. A semelhança entre dois átomos diferentes, hein? Olho B e A e B. E eu vejo que os dois têm um igual número de prótons. Então, se tiver isso, eu chamo esses dois átomos aqui de isótopo. Se aqui for igual ao número de massa, eu chamo de isóbaro. Ó, iso igual. E a primeira letrinha que lembra uma subpartícula é o A. Então é a massa, tá bom? Iso aqui, ó, a primeira letrinha depois do iso vem um N, ou seja, igual ao número de nêutrons. E a primeira letrinha depois do iso vem um E, que a gente lembra o elétron, né? Igual ao número de elétrons. Um detalhe, por exemplo, o isótopo aqui, ó, são igual ao número de próton, né? Porém, o número de massa e nêutrons vão ser diferentes entre esses dois átomos. A mesma coisa acontece aqui, ó, se for igual ao número de massa, aqui, ó, vai ser diferente o número de próton e o número de nêutron. Tô supondo que esse átomo agora seja igual ao número de massa, tá bom? Se for igual ao número de massa, o número de próton e nêutron vão ser diferentes. Agora há uma exceção. Se eu pegar esses três aqui, ó, nunca pode coincidir dois de uma vez. Um átomo e outro não pode ser isótono e isóbaro ao mesmo tempo. Porém, ele pode ser o quê? Isótono, isoeletrônico, isóbara, isoeletrônico, ou então isótopo e isoeletrônico. Isso é possível. Porém, isótopo, isóbaro, isótono não pode acontecer ao mesmo tempo. Tranquilo? Bom, aqui é a representação do átomo, né? Essas letras de preto aqui, ó, representam o nome do átomo. Esse AU representa o ouro, tá bom? O átomo de ouro. Mas isso não interessa muito não. O que eu quero que vocês saibam aqui é a posição das subpartículas. Esse A aqui, ó, esse A aqui, representa o quê? O número de massa. Sempre vai estar onde? Na parte superior da nomenclatura. Agora, o lado direito aqui, ele pode vir com a carga, né? Pode ser um íon de carga positiva ou negativa.
Se aparecer a carga, então a massa obrigatoriamente tem que vir do lado esquerdo. Agora o detalhe, esse Z aqui a gente lembra que é o que? Número de prótons, né? Fica no canto esquerdo inferior. E o número de nêutron vai ficar no canto direito inferior. Bom, isotopia é outro sinônimo de isótopo. Isso quer dizer o quê? Igual ao número de prótons. Aqui está o número atômico, mas a gente sabe que é número de próton, mas é diferente dos demais. Se lembra? Número de nêutron e massa. Bom, vamos ver esses átomos aqui. Ó. Eu tenho 3 átomos. Eu tenho carbono 12, ó, carbono 13 e carbono 14. Por que eu estou falando carbono 12? Porque é o número de massa. Tá bom? Quando eu tenho isótopos, eu falo o número do átomo e a massa dele, para identificar qual o átomo que eu estou falando. Bom, observa aqui, ó, número de próton aqui, ó, igual, igual, igual. Porém, diferente em número de massa, 12, 13, 14. Se eu for calcular o número de nêutron, que é massa menos o número de próton, estão lembrados? Ó, N é igual ao quê? Massa menos prótons, né? Se eu pegar o de cima e subtrair o de baixo, eu tenho um número de nêutrons. Aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 7 e aqui eu tenho 8. Observe, o número de prótons, o número de próton aqui entre os átomos são constantes. Porém, a massa e o nêutron são diferentes. Beleza? Bom, uma curiosidade aqui. Tá vendo esse carbono 12? É esse carbono aqui, ó. Carbono 13 seria esse carbono aqui, ó. E o carbono 14 seria esse daqui. Bom, o mais comum da gente encontrar na natureza, 99% dos átomos de carbono que a gente vai encontrar vai ser esse daqui, ó. Um termo assim, um pouquinho a menos vai ser esse aqui. E esse aqui é muito raro. Toda vez que a gente se alimenta, a gente consome esse carbono 14. Eu quero que vocês saibam aqui o seguinte. Esse carbono 14 é radioativo. Ele, em tempos e tempos, ele vai sendo decaído, vai perdendo a sua concentração, né? Isso leva em média de 5.800 anos, mais ou menos, para ele cair a metade da sua concentração, né? Diante disso, o cientista faz o seguinte, eu pego um pedaço desse osso aqui, leva para um laboratório e faz o teste de carbono 14. Aí ele vê se a concentração dele caiu para um nível inferior, ele consegue estipular essa porcentagem que ele perdeu. Por exemplo, quando a gente se alimenta, a gente deixa o carbono 14 em 100% no nosso organismo, né? Depois que a gente morremos, esse carbono para de ser reestabelecido, restituído, né? Ou seja, a sua concentração vai começar a cair, né? Vai cair 80, 90. Vamos supor que ele pegou aqui, ó, o carbono aqui com 12%. Ele vai estipular a média partindo de 100, né? E ver quanto tempo gasta para chegar até 12%. Aí, com isso, ele consegue identificar o tempo que aquela ossada tá ali naquele local. Tranquilo? Bom, vamos lá. Isobária ou isóbaro, igual ao número de massa e diferente número de prótons e nêutrons. Bom, observe esses dois átomos aqui. Tem o de cálcio e o de argônio. Cálcio tem aqui massa 40 e o argônio também. Eles são o quê? Isóbaro, igual ao número de massa. Porém, o restante é diferente. O que ainda pode coincidir é o número de elétrons. Observe esse aqui, ó. A massa agora aparece onde? Desse lado, ó. Tá vendo? Eles são isóbaros, porque são iguais. Tranquilo? Agora um detalhe. Se eu pegar aqui, ó, quantidade de prótons e nêutrons, somar 21 mais 23 vai dar o quê? 44. 19 mais 25, 44. Ou seja, a massa do átomo é calculada pelo próton mais nêutrons. Bom, isotonia. Igual número de nêutrons. Bom, aqui nessa nomenclatura a gente não consegue identificar o nêutron, mas a gente lembra que o nêutron se calcula como? N é igual a A menos P, né? Então vamos lá, 23 que é o A, menos P que é 11. 23 menos P vai estar o quê? 12, né? 23 menos 11, 12. 24 menos 12, 12. Ou seja, igual número de nêutron, como vocês podem ver aqui na tabelinha. Bom, vamos para a última semelhança, que é a isoeletrônica, né? Se a gente for olhar aqui, ó, isoeletrônica é igual ao número de elétrons. Mas antes de entrar aqui na explicação, quero que vocês lembrem o seguinte. Tá vendo esse átomo aqui, ó? Ele está no estado neutro, né? Ou seja, a carga dele aqui é zero.
A gente sabe que uma positiva faz o que com a negativa? Cancela, né? Ou seja, se eu tenho 12 carga positiva, 12 próton, né? Para a carga do átomo ser zero, eu preciso de 12 elétrons. Agora um detalhe. O que vai mudar aqui vai ser o número de elétrons. O próton não muda. Por que não muda? Porque é a identidade do átomo. Tranquilo? Bora lá. Vamos ver aqui esse esqueminha aqui, ó. O átomo no estado fundamental, que é isso aí que a gente colocou, né? É zero aqui. Se ele ganhar elétrons, eu vou ter mais elétrons agora do que próton, né? Vou ter um elétron a mais, né? Então esse átomo aqui passa a ter o quê? Carga negativa. Se eu ganhar 2 elétrons, vou ter menos 2. Também pode ser representado assim, ó. Agora, se ele perder um elétron, vamos dizer que esse átomo agora está perdendo elétron. Se ele perder um elétron, ele passa a ter o quê? Carga positiva. Porque eu vou ter mais próton do que elétron. Se eu perder 2 elétrons, vai ficar com carga mais 2. Tranquilo? Bom, vamos olhar aqui a semelhança. Ó, lembra que o átomo fundamental, o número de próton é igual ao número de elétrons. Então, para fazer essas questões, eu considero o átomo como um átomo fundamental. Então, ele ia ter o quê? 11 elétrons. Porém, aqui ó, ele está positivo, quer dizer que eu estou com um elétron a menos. Então, isso, na verdade, eu vou ter o que aqui? 10 elétrons. 11 menos 1 elétron. Observe esse outro aqui. Eu ia ter quantos elétrons? 8 elétrons se fosse no estado fundamental. Porém, agora eu ganhei 2. Ó. 8 mais 2, vou ter, na verdade, ó, 10 elétrons. Beleza? Que é 8 mais esse 2 aqui de cima. Bom, esse aqui não tem carga nenhuma, né? Esse aqui é mamão com açúcar. Ó, 18 prótons. 10 prótons é igual a 10 elétrons. Tranquilo? Bom, observando aqui, deu tudo 10, né? Ou seja, são isoeletrônicos. Bom, para finalizar, vamos fazer algumas questões, né? Bom, observa aqui os íons. Tem um íon aqui e um átomo normal no estado fundamental, né? Ele está perguntando aqui, apresenta o mesmo número de quê? Observe as questões aqui de marcar. Eu tenho duas observações, ó. Vocês podem ver, né? Ou seja, quer dizer que eu vou ter duas semelhanças entre esses dois átomos. Vamos identificá-las? Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu ver isso aqui, ó, eu tenho o quê? Massa e próton, né? Então eu vou calcular agora o N e o E para saber qual é a concentração de cada subpartícula. A mesma coisa eu vou fazer para esse átomo. Bom, número de nêutrons é fácil, né? Nêutrons é o quê? A menos P, né? Ou seja, 40 menos 20, eu vou ter o quê? 20 nêutrons. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. 40 menos 18, eu vou ter 22 nêutrons. Agora, quantidade de elétrons. Vamos calcular agora a quantidade de elétrons, né? Se fosse um átomo no estado fundamental, ia ter o quê? 20 elétrons. Porém, aqui a carga é positiva, quer dizer que eu tenho mais próton do que elétron. Tenho quantos mais prótons? 2. Então, se eu subtrair 2 aqui, quer dizer que eu vou ter o quê? 18 elétrons. Vamos fazer aqui, ó. Isso aqui está fácil. Ó. Já que é um átomo no estado fundamental, né? A quantidade de próton é igual à quantidade de elétrons. Ou seja, a semelhança aqui que eu achei é o A, que é 40, que são isóbaro, e o número de elétrons. Isoeletrônico. Então, ou seja, a semelhança está na massa e na quantidade de elétrons. Alternativa A. Bom, mais uma questão, né? Determine o número atômico. Ó, tá pedindo duas coisas. O número atômico, que é o número de próton, né? E o número de massa dos átomos A e B, que são isóbaros. E apresenta a seguinte representação. Estou dizendo que é isóbaro. O que é isóbaro? Igual número de massa. Observa aqui que eu tenho x, as variáveis aqui x, né? Mas eu sei que a massa deles são o quê? Iguais, né? Se são iguais, então eu posso fazer o seguinte, ó. 5x, que é a massa de A, é igual à massa de B, que é 4x mais 8. Ó, isso aqui deu uma equação do primeiro grau. Tudo que tiver a letra x, eu vou deixar de um lado da igualdade, e tudo que for número do outro lado, né? Observe, vai ficar o quê? 5x, esse 4 está somando, passa subtraindo, igual a 8. 5x menos 4x vai ser x. X igual a 8. Olha como é fácil, a gente já encontrou o x, né? Agora, no lugar do x aqui, eu vou botar o número 8 e achar o número de próton e o número de massa. Substituindo aqui o x por 8, eu vou ter o quê? 5 vezes 8, 40.
substituindo o x por 8, 4 vezes 8, mais 8. 4 vezes 8, 32, mais 8, 40. Coincidiu, ó. 40 e 40 são isóbaro. Beleza? Agora vamos calcular o número de prótons, né? O x vale 8, né? 10 mais 8, 18. O x vale 8, 8 mais 11, 19. Questão resolvida. Esse aqui é o número de próton. E aqui é o número de próton de B. Bom, bem facinho, né? Bom, o elemento químico X, ó, X possui quanto? 12 nêutrons. Questão que aparece esse tipo de lógica, vocês têm que fazer o seguinte, ó. Vocês pegam o X aqui, ó, e já vai colocando onde fica a subpartícula. Lembrando que o nêutron fica onde? No lado esquerdo, inferior. Só para lembrar, né? Aqui um átomo genérico, né? Aqui fica P, N, A ou carga, né? Mais ou menos. Bom, vamos lá. O X possui 12 nêutrons e é isótopo do elemento Y, que possui 10 prótons. Vamos botar aqui, ó. O Y tem 10 quanto? 10 prótons, né? E esse 10 prótons aqui, ó, X e Y são o quê? Isótopo. Ou seja, igual ao número de prótons. Se aqui tem 10, aqui vai ter quanto? 10 também, beleza? Porque são iguais número de prótons. Isótopo. Bom, o elemento Y é isóbaro do elemento Z. Apareceu mais um elemento. Então, vou botar aqui Z. Vou apagar aqui para ver se está colado. Ó, Z. Y é isótopo de Z, ou seja, tem igual número de isóbaro, quer dizer, igual número de massa. Agora ele diz aqui, ó, sabemos que o número de massa de Z é igual a 110, ou seja, aqui a massa é 110. Então, logicamente, aqui são iguais, e vai ter o que? 110. Aí determine o número de massa de X e Y. O número de massa já foi determinado em Y. Falta apenas em X, né? Bom, número de massa é o quê? Massa é igual próton mais nêutron. Eu tenho quantos nêutrons? 12 e próton 10. 12 mais 10, não, 10 mais 12, quer dizer, igual a 22. Então a massa daqui, ó, 22. Bom, para finalizar, mais uma questão. A partir dos elementos químicos abaixo, identifique as semelhanças atômicas. Lembrando que as semelhanças atômicas a gente tem que olhar o quê? Número de próton, nêutron, massa e elétron. Aqui só está aparecendo o quê? A massa e próton, né? Então vamos lá, né? Vamos calcular as demais, né? O número de nêutrons é só subtrair. 40 menos 20. Aqui eu vou ter 20 nêutrons. Vou botar aqui logo 20 nêutrons. Como esse átomo aqui está no estado fundamental, então a quantidade de próton é igual à quantidade de elétrons. Então aqui vai ter o quê? 20 elétrons. Observa aqui, ó. 12 menos 6, 6 nêutrons. E ele vai ter o quê? 6 elétrons. Vamos lá. 14 menos 6, 8. E ele vai ter os 6 elétrons. 16 menos 8, vou ter 8. E ele aqui vai ter 8 elétrons. 14 menos 12, temos 22 nêutrons e 18 elétrons. Agora vamos lá, né? Igual ao número de prótons, a gente chama de isótopo. Isótopo. Observa aqui, isótopo igual ao número de prótons. Olhando o próton, 26, 6, opa. Aqui, ó, são isótopo. Tem mais algum? Tem não, né? Então, carbono 12. Se lembra que eu represento pelo número de massa. Então, estão lembrados, né? E carbono 14 são isótopos. Observe também que os elétrons são iguais também, né? Então, eles são isótopos e isoeletrônico. Ou seja, C12 e C14. E são o único entre esses átomos que são isótopo e isoeletrônico. Vou apagar aqui para diminuir a informação. Agora vamos lá, né? Vamos ver a massa. Tem alguém mais com 40 olhando aqui, ó? Tem, ó. Vamos ver 12. Tem alguém com 12? Não. 14, 16 não. Então só tem isóbaro, só tem esse e esse aqui. Então, isóbaro.
igual ao número de massa, né? Então só vai ter o que? Cálcio e o argônio. Bom, para terminar, falta o que? Isótono. Bom, igual ao número de nêutrons, né? Tem alguém com igual número de nêutrons? Aqui é 20, 6, 8, 8. Opa, aqui são iguais, né? E 22, diferente. Então, isótono só vou ter quem? O C e o oxigênio. Bom, por hoje é só, gente. Obrigado. A aula ficou um pouquinho comprida. Peço desculpa por isso. E até mais, hein?